Ninjas realmente existiram, mas não eram assassinos treinados, não usavam shurikens, nem se vestiam de preto, nem preciso falar daqueles poderzinhos que a gente vê em Naruto, né? Mas se tudo isso é só ficção, seriam os ninjas algum tipo de farsa? Como eles realmente eram? E será que existe algo neles que justifique o ícone cultural que eles se tornaram? É isso que eu quero te mostrar agora. Ninja. Escrevendo essa palavra em japonês, a gente tem duas letras. A primeira significa resistir ou se esconder, enquanto a segunda significa simplesmente pessoa, ou seja, uma pessoa que existe ou uma pessoa que se esconde. E mais, especificamente a primeira letra com o significado de resistir era um tanto quanto especial. Ela é formada pela letra que significa lâmina na parte de cima, enquanto na parte de baixo a gente tem a letra que significa coração. E isso passava a seguinte mensagem: se o ninja não controlasse seu coração para resistir das raivas, angústias e tentações, a lâmina iria cortá-lo. Dependendo da tradição, essa interpretação pode até mudar um pouco, mas sempre enfatizava a importância de você controlar as suas emoções para manter uma mente clara, sendo que isso deveria ser um dos pilares da mentalidade de um ninja. E eles realmente precisavam desse pilar. Antes da unificação do Japão, aquele território vivia em conflito constante entre diversos clãs samurais, e os ninjas eram, em sua maior parte, samurais especializados na tarefa de espionar, tendo desenvolvido uma grande quantidade de técnicas, ferramentas e toda uma tradição para essa atividade. Tradição essa que hoje a gente ainda consegue ter acesso em alguns documentos, em especial os que ficaram conhecidos como os 3 grandes livros ninjas: Shoninki, Registro do Verdadeiro Ninja, Nippiden, Tradição Secreta Ninja, e Bansen Shukai, que significa algo como todos os rios se reúnem no mar, todos eles recheados de informações sobre as atividades, crenças e ninjutsus que eles usavam. Mas claro que ninjutsu aqui não tem nada a ver com os poderzinhos que a gente vê em Naruto. Também não era nenhum tipo de arte marcial secreta que só os ninjas praticavam. Ninjutsu era simplesmente qualquer tipo de técnica que ajudasse o ninja no seu propósito de espionar. E tinha 2 abordagens que esse ato de espionar poderia seguir: a dos chamados Ninja Yin e dos Ninja Yang, seguindo bem o conceito taoísta de Yin e Yang, onde os opostos se complementam. Os ninjas Yang eram aqueles que trabalhavam na luz do dia, bem distante daquela imagem de ninja que aparece e some no meio das sombras que acaba vindo à nossa mente. Eles aplicavam aquela velha estratégia de que se você quer esconder uma árvore, coloque-a na floresta. Então, ao invés de se esconder literalmente, eles simplesmente se mesclavam completamente com a população local, se mantendo indetectáveis mesmo completamente expostos. Esses ninjas eram verdadeiros mestres do disfarce, sendo esse um jutsu indispensável para eles. Geralmente eles se disfarçavam de algum tipo de pessoa que fosse conhecida por viajar constantemente, como vendedores, artistas e yamabushis. Esse último era um tipo de monge que peregrinava pelas montanhas. Mas não era simplesmente trocar de roupa. Para passar credibilidade, os ninjas aprendiam profundamente sobre a ocupação que eles estavam disfarçados e sobre como aquele tipo de pessoa tendia a se comunicar. Assim eles se tornavam capazes de não levantar nenhum tipo de suspeita mesmo sendo completos forasteiros. E outro jutsu que também era usado para ajudar nesse processo de ganhar a confiança da população local era viajar junto com uma concubina e apresentá-la como sua esposa, já que um viajante acompanhado da esposa levantava muito menos suspeitas que um solitário. Para esse tipo de ninja também era essencial dominar o dialeto e a cultura do local onde ele estava infiltrado. E acima de tudo, ele precisava ser uma figura carismática, alguém que os outros querem por perto. E somente assim ele conseguiria criar as conexões que seriam as fontes de informação que ele usaria. E por mais que esse tipo de atividades fiquem longe do ideal que a gente tem de um ninja, era justamente isso que era responsável pela maior parte dos resultados que os ninjas alcançavam. Inclusive, em alguns textos a gente consegue observar ninjas dando verdadeiros sermões dizendo que o mais importante para um grande ninja não era saber escalar paredes, nem atravessar rios ou muito menos abrir trancas, mas sim conseguir se aproximar de pessoas de todas as regiões e manter um contato amigável com elas. Ou seja, um grande ninja não era aquele que invadia e se escondia melhor. Um grande ninja era antes de tudo um gênio em fazer amigos e extrair as informações que precisava desses amigos. Sempre que fosse possível, os ninjas cumpririam suas missões apenas usando essa abordagem mais pacífica e segura. Afinal, eles foram fortemente influenciados pelo estrategista chinês Sun Tzu, que há mais de 1 milênio antes já dizia que a suprema arte da guerra era vencer sem lutar. Porém, nem sempre isso seria possível, e é aí que os ninjas Yin vão entrar, complementando onde o trabalho dos ninjas Yang fosse insuficiente.
os ninjas em si vão ser aqueles que vão realizar as tarefas mais próximas do nosso ideal de ninja. Vão agir na calada da noite, escalar muro, invadir castelos, e também vão ser eles que fizeram surgir a maior parte dos mitos que a gente vê hoje, como a ideia dos ninjas atuando como assassinos profissionais. A verdade é que a gente não tem nenhum registro que corrobora com essa ideia. Na verdade, nós não temos nem sequer um só caso de assassinato que seja atribuído a um ninja. Claro que isso não quer dizer que eles nunca tenham matado ninguém. Dada a natureza da atividade deles, isso é altamente improvável, na verdade. E a gente até tem registro de alguns jutsus que, caso fossem executados, seriam sim bastante letais. Por exemplo, numa invasão no completo escuro, o ninja era instruído a pegar a bainha de sua espada, estendê-la, e quando ele sentisse que ela tinha batido em alguém, ele deveria cortar imediatamente, o que muito provavelmente levaria esse indivíduo a óbito. Mas mesmo que eventuais mortes pudessem acontecer durante a missão de um ninja, é bastante claro que o trabalho dele não era esse. Se eles pudessem entrar sorrateiramente e cumprir o objetivo deles sem serem detectados e depois saírem sorrateiramente, é certamente isso que eles fariam. Outro mito que é bastante difundido é sobre a utilização de um uniforme todo preto, mas se você parar pra pensar, só a ideia de um uniforme para os ninjas é algo meio estúpido. Tipo, por que um espião teria um uniforme? Eles precisavam de roupas que fizessem com que eles não fossem notados facilmente, algo que se alguém os visse de relance não possibilitasse que essa pessoa distinguisse ele de mais alguém que realmente deveria estar naquele lugar, não algo que simplesmente gritasse que ele é um invasor. Então eles usavam vários tipos de roupas, sendo essas as roupas que eram populares na época e que não chamariam tanta atenção. Poderiam ser marrom, laranja. Agora é o momento que você que sempre julgou o Naruto por usar uma roupa muito chamativa pede desculpas. Tá bom, isso daqui é só um vermelho que esbotou por conta do pergaminho ser muito antigo. Mas vermelho é tão chamativo quanto laranja, então tá valendo ainda. E quando eles fossem cobrir o rosto, eles simplesmente usavam panos e não uma máscara. E é claro que esses mitos também chegam nas ferramentas que eles usavam. A mais famosa, as shurikens, na verdade não são citadas em nenhuma das listas de ferramentas ninjas que nós temos. Talvez elas até fossem usadas bem eventualmente, mas certamente não era uma arma que os ninjas sempre carregavam consigo igual a gente vê na ficção. Como arma de arremesso, eles tendiam a usar mais as agulhas na verdade. Elas, além de mais leve e discretas e também servirem como uma arma de dissuasão, ainda tinham múltiplas finalidades. Uma das mais legais era servir como uma espécie de bússola improvisada. Eles simplesmente esquentavam a agulha para magnetizá-la e depois colocavam ela para boiar, e pronto, eles tinham uma bússola. Isso era extremamente útil para eles se localizarem em noites que não dava para ver as estrelas. Isso porque nas noites que elas estivessem visíveis, eles conseguiriam se localizar apenas com seu conhecimento de astronomia, que também era um dos seus ninjutsus. Mas por mais que as shurikens não fossem uma ferramenta muito comum, pelo menos as kunais eram, apesar de que elas eram muito mais ferramentas para abrir portas e escalar do que uma arma em si. E além dessas que ficaram mais famosas por causa dos jogos e animes, a gente tinha uma enormidade de ferramentas ninjas com as mais diversas funções. Tinha diversos tipos de escada de corda ou ganchos amarrados em cordas para escalar, uma espécie de boia e pés de pato primitivos que ajudavam na travessia de rios, e curiosamente essa ferramenta em específico acabou gerando diversos mitos também, por conta do seu nome ser Suikomo, que são aquelas aranhas que ficam em cima da água. Muita gente acreditava que elas eram usadas nos pés, andando por cima da água, mas infelizmente as leis da física não permitem esse tipo de coisa. E também tinha uma série de ferramentas para abrir portas e estourar portões, e muitas, mas muitas mesmo, ferramentas incendiárias. Os documentos ninja que nós temos realmente vêm recheados de formas de preparar tochas, flechas incendiárias, pólvora. Os ninjas certamente tinham um pezinho na piromania. E é claro que além das ferramentas, a gente também tinha uns jutsus que ajudariam eles a não serem detectados. E isso começava antes mesmo da invasão em si, com eles se isolando da luz do sol por dias para acostumar suas vistas a um ambiente sem luz. Segundo uma carta do líder do clã samurai Hojo do ano de 1651, era comum que os ninjas começassem a preparar suas vistas de 7 a 5 dias antes da invasão. Já outros documentos afirmam que esse treinamento podia durar até 35 dias, mas esse provavelmente é um número exagerado. Já na hora da invasão mesmo, eles tinham jutsus de todo tipo, desde coisas bem simples, tipo pular em cima de arbustos quando fosse descer de um lugar alto para evitar se ferir, ou algumas coisas mais criativas. Por exemplo, se o ninja estivesse precisando tossir, ele poderia pegar a ponta de um pedaço de bambu, enfiar ela no chão e tossir dentro do
do bambu, evitando assim a propagação do som, ou até um jeito de andar sem fazer barulho colocando suas mãos embaixo dos seus pés, o que certamente parece meio ridículo, mas dava resultado. E quando todos esses esforços falhavam e eles eram detectados, o que restava era correr e espalhar makibishi pelo caminho. No caso, essas são aquelas taxinhas ninja. Mas se nada funcionasse e a captura realmente parecesse inevitável, aí só restaria o churrascamento. Tipo, literalmente mesmo. Nessa situação, o ninja ele deveria colocar fogo nos arredores e encher de pólvora um futon que estivesse perto dele, o que garantia que pelo menos o seu corpo não seria reconhecido pelos inimigos. Infelizmente, a gente não vai ter nenhum jutsu que você faz uma sequência de gestos com as mãos e solta uma bola de fogo. Mas a notícia boa é que esses gestos de mão, ou selos numa tradução mais literal, realmente existiram. Na vida real, eles estavam completamente conectados com uma das coisas mais intrigantes sobre os ninjas, que eram suas crenças e práticas religiosas. As crenças dos ninjas não vêm de uma religião específica. Na verdade, elas eram fruto de um processo de sincretismo do shintoísmo, taoísmo, budismo esotérico e um pouco de confucionismo. Ou seja, era uma grande mistura de crenças originadas de diversos pontos do leste asiático. E a gente já consegue observar essa mistura nos selos de mão que os ninjas usavam. Eles eram usados principalmente dentro de uma prática chamada Kujigo-Shinbo, ou método de autodefesa das 9 letras em português. A origem dessa prática vai estar no taoísmo, mais especificamente no livro Paopu-Zi do alquimista Ke Hong, onde tinha um trecho que dizia que se você fosse entrar nas montanhas, 9 letras deveriam ser pronunciadas em voz alta como um tipo de encantamento para trazer proteção. E chegando no Japão, esse conceito vai se mesclar com a prática de fazer selo com as mãos, que já era bastante comum dentro de uma corrente esotérica do budismo japonês chamada Mikkyo. Então, para cada letra passou a ter um selo que era feito junto com a pronúncia da letra. E esses eram Rin, avançar, Pyo, soldado, To, batalha, Sha, pessoa, Kai, todos, Jin, formação de batalha, Retsu, fileira, Zai, estar, Zen, frente. E essas letras representariam a frase Nozomu Heiyo Tatakao Monoyo Minna Jinretsunete Mae Niare, que literalmente significa algo como soldados que avançam, pessoas que lutam, todas, marchem em formação de batalha, estejam à frente. O que trazia a ideia de que você não estaria sozinho, mas sim com todo um exército de aliados junto contigo. E para finalizar o ritual, o ninja fazia o selo da lâmina com a mão e faria 9 cortes no ar, sendo 5 na horizontal e 4 na vertical. Acreditava-se que com esse ritual o ninja se protegeria de desastres e também afastaria os espíritos da preocupação e ansiedade, deixando assim a sua mente livre das angústias e permitindo que focasse somente na missão que ele iria executar. Mas esse não era o único ritual que os ninjas usavam os selos de mão. Outro que era amplamente utilizado pelos ninjas era o Marishiten Ongyo-ho, ou o método da invisibilidade de Marishiten. Marishiten, no caso, é uma divindade budista associada à luz e ao sol. Fora do Japão, ela vai ser representada como uma figura feminina e ser chamada de Marici. Mas no Japão, especificamente, foi mais comum representá-la como uma figura masculina que teve muitos devotos, principalmente dentro da classe guerreira, tendo sido tomado como uma espécie de protetor por samurai e posteriormente pelos ninjas também. Sendo uma divindade associada à luz, ele também era visto como um deus das ilusões e invisibilidade. E buscando essa invisibilidade, os ninjas faziam o seguinte ritual. Eles começavam lavando o corpo para tirar todas as impurezas. E com o corpo já limpo, o ritual começava de fato com eles fazendo o mesmo selo que aparecia na letra Pyo, a de soldado. Aí eles deveriam levar as mãos até a área do coração, sem desfazer o selo. E com as mãos lá, eles falavam o mantra de Marishiten, Om Anichi Marishiei Sowaka. Isso 7 vezes. Tendo terminado essa primeira parte, ele ainda não desfazia o selo e encostava as mãos na testa, ombro esquerdo, ombro direito e colocava em cima da cabeça. E para finalizar, eles desfaziam o primeiro selo sem tirar as mãos da parte de cima da cabeça e agora faziam o selo que aparecia na letra Zen, aqui significa frente. E mantendo esse selo encostado na parte de cima da cabeça, eles falariam o mantra de Marishiten por mais só 108 vezes. E com isso, por mais que eles não se tornassem literalmente invisíveis, certamente tinham os benefícios atrelados a uma prática de meditação.
Mas os rituais que os ninjas praticavam também iam muito além dessas práticas de meditação que a gente viu. Também tinham vários rituais envolvendo atirar flechas para direções específicas em momentos específicos e até coisas que a gente facilmente poderia chamar de magia negra. Por exemplo, no documento Yo Kankajo Gen Mokukugi, nós temos um jutsu chamado Konohaga Kure, algo como escondido nas folhas ou oculto nas folhas em português. E lá a forma de fazê-lo é explicada da seguinte forma. No quinto dia da quinta lua, arranque o fígado de um cachorro preto sem nenhum pelo branco e pendure para secar na sombra até o 17º dia da oitava lua. Depois, 3 vezes por dia, escreva em sânscrito no fígado, transforme pó e sempre cubra em 7 camadas de brocado. Agora, quando for se esconder, segure folhas em frente ao seu rosto e se você passar o pó de fígado nelas, as outras pessoas não poderão te ver. Vários rituais nesse estilo são citados em múltiplos pergaminhos ninja, coisas como arrancar os olhos de algum animal enquanto ele ainda está vivo ou escrever nesse animal alguma coisa, e ao que tudo indica eles eram sim relativamente comuns, mas isso também não significa que todo ninja fazia e acreditava nesse tipo de ritual. Nós também temos algumas evidências que vão no sentido contrário disso. Por exemplo, nós temos um pergaminho que afirma que eles não realmente acreditavam que esses rituais poderiam trazer algum efeito sobrenatural, mas era algo que eles realizavam para se sentirem mais confiantes e conseguir manter a calma na hora da invasão. E certamente também existiam ninjas completamente céticos que deixavam de lado toda essa parte mais ritualística. E também, levando em conta que o auge dos ninjas foi no período Sengoku, e que próximo ao final desse período teve o contato dos portugueses com os japoneses, e com isso um número bem considerável de conversões para o cristianismo, tendo até vários casos de samurais e daimyos se convertendo, é bem possível que a gente tenha tido um pequeno número de ninjas cristãos, apesar de até hoje não ter sido encontrada nenhuma evidência concreta disso. Como eu disse, o auge dos ninjas foi no período Sengoku, que é marcado pelos conflitos constantes e vai da metade do século XV até o começo do século XVII. Mas como foi a decadência deles e como é que eles chegaram ao fim? A decadência dos ninjas vai começar na Era Edo, que é marcada pelo domínio absoluto do clã Tokugawa e por ser uma era que o Japão se isolou do resto do mundo. E isso tudo fez com que o Japão ficasse extremamente estável, não tendo conflitos na maior parte do período. E se os ninjas prosperavam nos períodos de guerras constantes, aqui eles começaram a perder parte de sua função. Mas enquanto na realidade eles sofriam essa grande queda, ao mesmo tempo foi nessa era que a imagem do ninja que a gente tem hoje começa a se formar no imaginário popular, principalmente por conta do teatro japonês, em especial o Kabuki. Foi aqui que eles ganharam o uniforme preto padrão, porque se o uniforme na vida real atrapalharia eles, no teatro era desejável que a plateia imediatamente reconhecesse um ninja quando ele aparecesse. Também foi aqui que eles passaram a ser vistos como assassinos profissionais. Porque, né? Um assassinato é muito mais dramático do que uma missão que se resume a coletar informações. E também foi aqui que os selos de mão passaram a fazer feitos mirabolantes como sumir na fumaça ou se transformar em animais, ao invés de serem simplesmente algo religioso. Mas mesmo que na Era Edo as atividades dos ninjas tenham caído bastante, elas nunca chegaram a sumir completamente. E aqui a gente também vai ter o surgimento de um dos grupos ninjas mais conhecidos. Isso é se a gente pode chamar eles assim mesmo. Com a morte precoce do 7º Shogun, o ramo principal da família Tokugawa acabou ficando sem nenhum nome para assumir o governo. Então acabou que alguém dos ramos secundários da família assumiu o posto. Mas o problema é que, como ele era alguém de fora, ele não tinha plena confiança nos vassalos do shogunato. Então, quando ele vai para a cidade de Edo para assumir o posto de Shogun, ele leva consigo 17 vassalos de uma classe mais baixa, mas que tinham a confiança dele. Oficialmente, eles atuariam apenas como guardas no jardim, e é justamente isso que Oniwaban significa, mas por debaixo dos panos eles seriam espiões pessoais do Shogun. E a dinâmica que eles entravam em contato um com o outro era bem curiosa. O Shogun simplesmente iria passear no jardim, ir até uma área mais deserta, e ele iria simplesmente falar em voz alta a missão, sem fazer nenhum tipo de contato com o vassalo. Tecnicamente eles não eram ninjas, já que eles não faziam parte de toda aquela tradição que a gente viu, mas por serem um tipo de espião, eles acabaram entrando no imaginário como os ninjas do período Edo, e hoje a gente consegue ver referências a eles em diversos animes, como Rurouni Kenshin, One Piece e Katanagatari.
E se os ninjas já tinham perdido muita importância com a Era Edo, quando ela acabou eles sumiram de vez. E não foram só eles, a classe samurai como um todo foi abolida na restauração Meiji, e no lugar vai surgir um exército profissional no padrão dos estados-nação europeus. Mas mesmo depois que eles deixaram de existir, eles ainda ganharam mais duas características marcantes que formam a imagem de ninja que temos hoje. A primeira foi, por incrível que pareça, o próprio nome ninja. Na verdade, essa palavra só surgiu no final da década de 50 com o sucesso da série de novels Ninpocho, que em 2005 foi adaptada para anime com o nome de Basilisk. Mas a verdade é que, na época que os ninjas realmente existiam, ninguém dizia ninja. Só que ao mesmo tempo a palavra ninja não foi simplesmente inventada do nada. Ela é simplesmente uma leitura mais nova das duas letras que formam a palavra que eles realmente usavam. Ou seja, a palavra que os ninjas utilizavam se escreviam igualzinho o ninja que nós temos hoje, mas era falada Shinobi no Mono. E a outra característica marcante que eles ganharam na mesma época e por conta da mesma série de novels foi a noção de kunoichis como mulheres ninja. A palavra kunoichi só aparece de fato no Bansen Shukai, e lá a gente tem até a etimologia dela, que vem do fato que se a gente pegar o katakana ku, o katakana no e o kanji ichi, a gente consegue formar o ideograma de mulher combinando esses três traços. Mas o problema não é nada disso, e sim a forma com que esse texto descreve elas, que passa mais perto de ser como ferramentas do que como mulheres ninja de fato. Como no trecho, o jutsu da kunoichi é a pessoa que transforma essas três letras em uma. Em outras palavras, é colocar uma mulher para espionar. Utilize esse jutsu para lugares que seria difícil um homem entrar. As kunoichis são ardilosas, inaptas, tanto seu conhecimento como suas falas são superficiais. Por exemplo, mesmo se, parte censurada, sem supervisão se tornarão inúteis. Se tiver alguém para supervisionar, faça-as jurar solidamente em um papel apropriado e depois de fazê-las ouvir bem sua promessa, conduza-a à esposa de seu inimigo com os meios apropriados. Caso a kunoichi se torne serva dela, no tempo desejado o sucesso será alcançado. Essa censura no meio do texto não fui eu que coloquei. Na verdade, até hoje nunca foi encontrada nem sequer uma cópia desse documento que não esteja censurada. Então naquela frase em específico a gente não faz ideia do que poderia estar escrito. Mas claro que esse texto não é uma prova definitiva que nunca existiu nenhuma mulher ninja. Na verdade, a existência delas continua como algo incerto. Mas uma coisa que não é nada incerta é a importância do seu like, de você hypar esse vídeo e se inscrever no canal. Pode ter certeza que isso é algo vital para que eu produza mais vídeos como esse. E também não esqueça de comentar o que você achou. E aqui na tela eu tô deixando um vídeo em qual eu comento a ligação da cor azul com o conceito de juventude em japonês, que é algo que a gente vê escondido em vários animes. Te espero lá.